Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a aula do círculo mágico e aí a gente vai aprender a começar a subir carreiras na peça redonda, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o círculo mágico, como que ele funciona, tá? A gente vai dar uma volta do fio no dedo, nos 2 dedos, dependendo do tamanho da peça, até nos 4 dedos, tá? Eu vou fazer nos dois dedos, faz mais ou menos assim, desse tamanho assim. Deixa esse fio pra cá, que depois a gente vai... Que todos os pontos que a gente vai enfiar no círculo mágico, que a gente vai inserir no círculo mágico, tem que passar por cima desse fio que tá aqui solto, tá? O que a gente vai fazer? Igual aquele nozinho que eu ensinei pra vocês na última aula. Nós vamos introduzir a agulha dentro do fio do círculo que a gente fez. Vamos laçar o fio, trazer ele pra frente. Podemos soltar o círculo e segurar aqui o ponto junto ao xizinho, ao cruzadinho do fio solto com o círculo, tá vendo, ó? É o que a gente vai fazer, o nosso primeiro ponto baixo. Vamos laçar o fio, passar ele por dentro dessa laçadinha que a gente pegou lá de trás. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo, certo? Estão conseguindo visualizar? Dentro do círculo mágico, nós vamos introduzir 6 pontos para iniciar esse trabalho, tá bom? Lembrando que todos os pontos têm que passar aqui por cima, ó, tanto do círculo quanto desse fio. Vou fazer novamente, tá? Nós vamos dar uma volta com o fio no dedo, vamos fazer um círculo, esse cruze aqui, ó, esse xizinho, vamos introduzir a agulha, laçar o fio, trazer ele pra frente, segura essa laçadinha que vocês trouxeram pra frente, laça o fio novamente e fecha. Não faz esse ponto apertado, porque senão depois fica ruim pra vocês trabalharem com esses pontos apertadinhos, tá? Vamos introduzir dentro do círculo mágico mais 5 pontos, porque a gente já fez o primeiro, tá? Vão ser 5 pontos baixos. Então, a gente vai introduzir a agulha, laçar o fio, dar altura no ponto, laça o fio novamente e fecha. Fizemos o nosso segundo ponto. Vamos fazer novamente. Introduz a agulha, laça o fio, traz ele pra frente, dá altura, laça o fio que tá no rolo e fecha. Nós já fizemos 3 pontos. Novamente. Introduz a agulha no círculo, laça o fio lá de trás, traz pra frente, dá altura no ponto, laça o fio e fecha. Nós vamos fazer mais 2 pontos. Sempre, ó, trazendo esse fio, que é a ponta, dentro desses pontos pra gente poder fechar o círculo, tá? Laçou o fio, traz pra frente, dá altura e fecha. E agora eu vou fazer o meu último ponto. Como contar os pontos, tá? Ou você pode contar aqui por baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou aqui por cima com essas correntinhas. Essa daqui é o ponto, então começa a contar aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa que fica na agulha. Então, nós fizemos 6 pontos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ajustar os pontos e vamos começar a puxar esse fiozinho que ficou solto. E nós vamos fechar o nosso círculo mágico. Ó, tá vendo que já tá formando? Aí a gente vai ajustando os pontos pra ele ficar bem redondinho.
Esse buraquinho que ficou aqui não tem problema, tá? Depois a gente vai dar mais uma apertadinha nele, aí ele vai fechar e vai ficar bonitinho. O que a gente vai fazer? O fechamento perfeito, tá? A gente vai pegar essa laçadinha, vamos dar uma largadinha nela igual tá aqui. Vamos pegar a agulha, introduzir ela por trás da cabeça do primeiro ponto, que é aqui, esse desenhinho aqui. A gente vai pegar as duas perninhas, tá bom? Então, a gente vai introduzir a agulha de trás pra frente, do primeiro ponto, ó. Aqui tá o nosso primeiro ponto, ok? Então, ó, a gente vai introduzir a agulha aqui. Introduz a agulha de trás pra frente, pegando as duas perninhas. Vai laçar essa laçadinha que ficou aqui pra frente e vai levar lá pra trás. Agora, a gente ajusta. Podemos fechar um pouquinho essa laçadinha que ficou grande. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, no mesmo lugar onde a gente introduziu essa laçadinha. A gente vai introduzir a agulha aqui, vai laçar o fio e trazer ele aqui pra frente. Dá altura no ponto. Nós vamos introduzir a agulha nessa laçadinha que a gente levou para trás. Laço o fio novamente e fecho o ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Nós fizemos 6 pontos base, né, no nosso círculo mágico. Nós agora vamos fazer 12 pontos. Para cada ponto que a gente fez, a gente vai fazer um aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto base. Então, ó, nós fizemos um ponto aqui agora. Eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar, ó. Vou laçar o fio, trazer ele pra frente da altura e vou fechar. Certo? Ó, 2 pontos no mesmo ponto base. Aqui, ó, é a cabeça do meu ponto base. Eu vou introduzir 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 aqui e 2 aqui. Ao total, teremos 12 pontos. Então, vamos lá. Introduz a agulha na cabeça do ponto, laça o fio, traz pra frente, dá altura e fecha. Novamente no mesmo lugar, ó. 2. Lembrando que para esse trabalho nós estamos usando o ponto baixo. E não façam o ponto de vocês apertado e nem muito largo, tá? Ó, vamos para o terceiro ponto base. Introduz a agulha, laça o fio, traz pra frente, dá altura e fecha. Mais um ponto no mesmo lugar. Introduz a agulha no mesmo lugar, laça o fio, traz pra frente e fecha. Ao total, já fizemos 6 pontos. Vamos para o quarto ponto. Introduz a agulha, laça o fio, traz pra frente e fecha. No mesmo ponto. E é importante, quando a gente tá fazendo crochê, a gente sempre ajustando e ajeitando a peça, tá? Pra ela ficar bonitinha e tomando o seu lugar certo. Ó, faltam 2 pontos pra gente finalizar essa carreira. Introduz a agulha, laça, traz pra frente e fecha. Vamos fazer novamente no mesmo ponto. Agora eu cheguei no meu último ponto base. Nós vamos introduzir a agulha, pegando aqui, ó, as duas perninhas, tá? Traz a agulha o fio pra frente, dá altura e fecha. E vamos fazer novamente. Ajustamos pontos e acabamos a nossa segunda carreira. Vamos contar?
Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com esse que tá na agulha, 12. O fechamento vai ser igual à carreira anterior, tá? Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente, pegando aqui as duas perninhas da cabeça do ponto, laçar o fiozinho que ficou para frente, né? A alcinha ficou para frente, levar para trás, ajustamos o nosso ponto, a nossa peça, ajustamos aqui o ponto e vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos introduzir a agulha, laçar o fio, trazer ele para frente. Vamos pegar essa laçadinha que ficou aqui atrás, introduzir na agulha e fechar o ponto. A terceira carreira, como que vai ser? Como nós fizemos um ponto de aumento para cada ponto base, nós tínhamos 6 pontos base, nós agora vamos fazer um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho para cada ponto que a gente fez de aumento, ok? Então, o primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, vamos fazer um ponto, o segundo ponto no mesmo ponto que a gente fechou aqui o trabalho. Ó. O próximo será um ponto. O próximo ponto base, vamos fazer um aumento. O próximo, um ponto. Próximo ponto base, um aumento. Próximo ponto, um ponto. Nós podemos dizer que é um solteiro e um casado. Próximo ponto base, um aumento. O aumento, lembrando que são sempre 2 pontos no mesmo ponto base. Próximo ponto, um ponto só. Um aumento. Próximo ponto é um ponto. Um aumento. E nós vamos finalizar com um ponto. Ó, um aumento. E um ponto. O fechamento é igual das demais carreiras, mas antes de fechar eu vou ajustar aqui, ó, meus pontos. Ó. Insere a agulha de trás para frente, laça essa alcinha, leva ela lá para trás. Fecha aqui um pouquinho o ponto. Introduz a agulha no mesmo ponto que a gente levou a laçadinha lá para trás. Traz o fio para frente. Pega a laçadinha lá de trás. E fecha. Agora, o que a gente vai fazer? Na quarta carreira, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, a gente vai fazer um casado e 2 solteiros, tá? Como que a gente vai fazer? Todo aumento, todo ponto de base que vai ter aumento,
vai ser num ponto anterior ao ponto que a gente fez o aumento. Então, nesse caso, a gente fez, ó, um solteiro, um solteiro, e aqui teremos um casado, porque, ó, é um ponto antes do ponto casado, tá vendo? Aqui que tem 2 pontos no mesmo ponto base. Então, o nosso ponto casado vai ser aqui. Então, a gente vai fazer 1, 2. Aí, agora, vamos continuar. 2 solteiros. E nós chegamos, ó, no ponto casado. Então, a gente vai fazer o aumento aqui. 1, 2. Vamos fazer um solteiro, 2 solteiros. Chegamos aqui, ó, no nosso aumento, ó. Próximo ponto, um aumento. Nós vamos seguir assim até o final da carreira, tá bom? Ó. Um solteiro, um casado. 1, 2 solteiros, um casado. 1, 2 solteiros, um casado. Vamos seguir assim até o final. Solteiro, mais um solteiro. Chegamos no ponto anterior ao aumento da carreira, da terceira carreira, então aqui vai ser um aumento. Um ponto sozinho, um ponto sozinho. Agora nós vamos ter um aumento. Um ponto sozinho, um ponto sozinho e um aumento. E assim, a gente vai continuar esse círculo até o tamanho que a gente quiser. Aqui já dá pra gente fazer um porta-copo, tá? Nós vamos fazer o fechamento igual aos anteriores, mas eu vou parar o nosso vídeo por aqui. Na descrição, eu vou deixar para vocês como que a gente vai seguir as próximas carreiras de aumento. Lembrando que nós vamos sempre fazer o aumento ao ponto anterior do aumento. Por exemplo, aqui é a nossa carreira 3, o aumento está aqui, o nosso aumento da carreira 4 está aqui num ponto anterior, certo? Porque se a gente não seguir esse método, nossa peça redonda ela vai ficando sextavada, tá? Ela vai ficando torta e sextavada. Lembrando que esse círculo aqui que eu tô ensinando pra vocês é o círculo básico, tá? Eu pretendo gravar mais pra frente a aula do círculo, da gente fazendo um ponto baixo centrado. Eu acho que a peça fica mais bonita, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos solteiros e um casado. Eu vou deixar direitinho lá na descrição como que a gente vai fazer os aumentos, ok? Muito obrigada por essa aula e até a próxima!